E se eu te falar que existe uma alternativa para o include, que você não precisa colocar o include em toda consulta de objetos relacionados que você for fazer? Pois é, existe uma forma de você evitar o include. Você vai digitar menos código, obviamente, porque você não vai precisar ficar colocando o include, mas isso tem alguns malefícios. O nome desse recurso é Lazy Loading, tá? É um recurso que vários ORMs têm, e a partir da versão 2 do Entity Framework Core, o Entity Framework Core trouxe o Lazy Loading. Tá? O que o Lazy Loading faz? Automaticamente ele vai puxar aí, automaticamente todos os dados de relacionamentos, é isso. Tá? Isso quer dizer que agora você vai poder fazer consultas de objetos relacionados sem o include. É basicamente isso, não tem segredo algum. Só que esse lazy loading, ele traz alguns malefícios para a sua aplicação, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Para você trabalhar com lazy loading aqui no ASP.NET, você vai ter que instalar um pacote. Então, você vai ter que vir aqui, abrir o seu terminal, beleza? E aí você vai ter que instalar esse pacote aqui, ó. Microsoft Entity Framework Core Proxies. Esse pacotinho. Ele está baixando. Pronto, ele baixou o pacote. Depois, o que é que você tem que fazer para ativar o lazy loading? Você tem que ir até a sua classe de contexto com banco de dados. E nessa classe de contexto, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai chamar outro método dela. É o seguinte método. Protected. Ele tem que ser protected, beleza? Override. Void. On. Configuring. Daí, esse método aqui, ele vai receber um DB Context Options Builder. Beleza? Que eu vou chamar de Options Builder. E aí, aqui dentro a gente vai chamar esse Options Builder e a gente vai usar uma configuração chamada Use Lazy Loading Proxies. Beleza? Basicamente esse cara aí. A partir do momento que a gente faz isso, a gente ativa o lazy loading na nossa aplicação. Beleza? Caso você tenha ficado curioso, esse método onConfiguring é onde você coloca algumas configurações aí a respeito do seu contexto de conexão com bancos de dados. Tá? Em uma dessas configurações é ativar o lazy loading. Beleza? Após isso, a gente pode, por exemplo, fazer uma consulta sem o include. E aí ele me deu um erro. Olha só. E o erro ele fala exatamente o que foi aqui, ó. A propriedade categoria na entidade produto não é virtual. O que é que isso significa? Significa que todo relacionamento que você for ter, que você quiser utilizar o lazy loading, você vai ter que tornar esse atributo aqui do relacionamento, por exemplo, categoria dentro de produto, um atributo virtual, beleza? Isso aqui é um requisito que você precisa para trabalhar com o lazy loading. A partir do momento que você coloca o virtual ali, quando você recarrega, já funciona. E se você vier aqui, olha só, ele retornou direitinho para a gente, ó. Bacana? Sem a necessidade de fazer um include. Tá? E aí agora eu vou te falar qual é o maior problema a respeito do lazy loading. Dependendo aí do tipo do sistema, o lazy loading pode tornar o seu sistema muito lento. Tá? Digamos que no seu sistema você tenha entidades que tenham relacionamentos muito complexos. Por exemplo, uma entidade se relaciona com a outra, que essa outra se relaciona com outras duas, que essa outra se relaciona com outras três, que essas três se relacionam com outra, por exemplo. Entendeu? Ou seja, você tem uma cadeia de relacionamento muito complexa, vamos dizer. Tá? Nesse caso em específico, o lazy loading vai puxar tudo. E na maioria das vezes você não precisa de tudo. E isso pode tornar o seu sistema muito lento, muito lento, tá? Eu vou te dar aqui uma preferência pessoal minha, que talvez possa ser a sua, que é o seguinte: eu prefiro 1000 vezes utilizar o include do que o lazy loading. 1000 vezes, tá? Eu acho muito mais prático você definir lá exatamente o que é que você quer puxar. E, cara, não usa o lazy loading em sistemas onde você tem cadeias de relacionamento muito complexas, porque ele vai puxar tudo,
tá? Então não recomendo. Isso vai deixar seu sistema muito lento. Você vai puxar muito dado que você não precisa do banco de dados, tá? Então é isso. Esse é o recurso do lazy loading. É um recurso interessante para alguns tipos de sistemas, tá? É para você programar mais tranquilo, sem a necessidade de trabalhar com include, mas é isso aí. Eu te vejo na próxima aula.